Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Estamos aqui em mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical, nesse formato de podcast, formato de bate-papo. Hoje é dia 19 de janeiro de 2025, estamos na lição de número 3, a encarnação do Verbo. Recomendo você que dobre a sua atenção, se prepare, porque esta lição promete. Comigo hoje aqui, querido irmão Adesmon, que vai estar junto conosco. Pai do seu irmão Adesmon, seja bem-vindo ao nosso podcast, nossa EBD Online. Amém, paz do Senhor, pastor Glaucio. É um prazerão estar aqui mais uma vez, aprendendo, compartilhando aqui a palavra do Senhor, e com certeza nós seremos edificados aqui com a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje de um formato um pouco diferente, porque geralmente a gente faz em 3, estava programado o pastor Wesley para estar também conosco, porém, por motivo de força maior, ele não pôde estar presente hoje conosco, mas graças a Deus que estamos em 2 e Jesus mandou ir de 2 em 2. Então, estamos na pegada certa que Jesus mandou ir de 2 em 2, mas em outras lições teremos o prazer e a honra de ter o pastor Wesley também aqui. Nós vamos, neste momento, estar orando a Deus, apresentando esta lição. Vou pedir ao nosso querido irmão Desmond que levanta a voz em oração para que Deus esteja na condução dessa nossa conversa, dessa lição, a encarnação do Verbo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós já te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que durante todo este estudo, o Teu Espírito Santo vai estar presente, Pai, nos dando um entendimento, esclarecendo, ó Deus, tudo aquilo que houver alguma dúvida, o Senhor trará ao nosso conhecimento, para que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti e fazer a Tua vontade. Nós já pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo o nosso protocolo de EBD, eu vou pedir mais uma vez, querido Adesmon, para ler o texto áureo, a verdade prática, e eu leio a leitura bíblica em classe. Nosso irmão Adesmon vai ler o texto áureo e a verdade em prática, e depois eu leio a leitura bíblica em classe, exatamente para os irmãos ficarem por dentro do que nós vamos estar tratando. Amém. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática, acompanha aí. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Depois, capítulo 4, versículo 1 ao 3. E depois, 2 João, versículo 7. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. 1 João capítulo 4, versículo 1.
Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Fazendo a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos para a nossa lição. E já na introdução da nossa lição, já começa a ficar um pouco claro do que nós vamos tratar, querido Adesmon. A introdução diz assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre. Que palavrão é esse que está aqui na lição? Apologética cristológica. É forte, hein? O que significa? Por que o comentarista começou assim? Em lições passadas, nós estudamos que a palavra apologia é defesa da fé. Então, quando ele usa a palavra apologia, apologética, ele está dizendo sobre defender a fé. Quando fala de cristológica, é de cristologia, que é a lógica de Cristo, o estudo de Cristo, o tratado de Cristo, o pensamento acerca de Cristo. Quando ele fala apologética cristológica, simplesmente traduzindo nós vamos defender a doutrina de Cristo. Viu? Para ficar mais fácil, defender a doutrina de Cristo. E não sendo redundante, para que haja uma defesa, tem que haver um ataque. Sim, perfeito. Quais ataques são esses? O que vem para atacar a nossa fé? Além do adversário, além do inimigo, é o que vamos, no decorrer aqui da lição, vamos identificar, vamos dar, como diz no português, né? Vamos dar nome aos bois. Perfeito. Esses ataques que vêm contra a nossa fé. Perfeito. Foi bom você falar em ataque. Por quê? Porque na história da igreja, a igreja ela teve que lidar com dois inimigos. Os inimigos internos e os inimigos externos, chamado de fogo de fora e fogo de dentro. Quais são os inimigos internos e externos, ou fogo de dentro e fogo de fora? O fogo de fora foi as perseguições. A igreja ela foi perseguida, violentamente perseguida. E nessa perseguição da igreja, a igreja sofreu muito, mas resistiu. Esse é o fogo de fora. Mas durante a história da igreja, a igreja teve que enfrentar o fogo de dentro, que foram exatamente as heresias que foram surgindo. Em lições passadas também nós entendemos o que é heresia. Tudo que foge do fundamento, do entendimento da doutrina bíblica. Tudo que não é bíblico, que é antibíblico, é heresia. Então, dentro da história da igreja, foi muito bom você tocar nesse assunto. Por quê? Porque a igreja precisou realmente vencer dois ataques. O fogo de fora, que eram as perseguições dos imperadores, etc., mas o fogo de dentro, que foram as heresias que foram surgindo no seio da igreja. E essas heresias surgem não de outras religiões. Essas heresias surgem no seio do cristianismo, de irmãos que confessavam adorar o mesmo Deus, servir ao mesmo Cristo, com pensamentos contrários até mesmo acerca de Cristo. Pastor Glaucio, o senhor falando do fogo de dentro, que são as heresias que brotaram, né, entre irmãos ali da igreja, eu me lembrei de uma passagem que Jesus falou, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, esse pouquinho de fermento
né, nós podemos traduzir aqui que é uma ideia, uma filosofia que está ali no meio, faz aquela mistureba e se torna uma heresia. Então, o evangelho, ele deixa de ser aquele evangelho puro e simples para se tornar algo totalmente diferente daquilo que foi proposto por Jesus, né? A salvação pela fé, aquela simplicidade. E tem muita coisa aí, né, pastor Glaucio, para a gente desembolar aqui, né? E a gente entende que pensamentos acerca, por exemplo, a gente tem aqueles que acreditam que o homem é dicotômico, ou seja, corpo e alma, e aqueles que acreditam que o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Esse pensamento não afeta o fundamento da fé cristã, não afeta a salvação. Outros acreditam que o homem tem livre-arbítrio, outros acreditam que o homem tem livre agência, que o homem não tem livre-arbítrio. Isso também não afeta o fundamento da fé cristã. Então, não é considerado heresia. O que é considerado heresia é quando afeta diretamente a fé cristã e afeta diretamente Cristo. E essa lição a gente vai tratar exatamente sobre uma das principais, na verdade, a primeira heresia que a igreja teve que combater acerca de Cristo, que é o docentismo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é docentismo. E o que é docentismo? Primeiro tópico da nossa lição, primeiro subtópico. O que é docentismo? É o que vamos aprender agora. Então, o tópico 1 vai dizer: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docentismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse um corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. O que o docentismo ensina? Hoje, a gente entende que Cristo, que é o nosso Salvador, ele teve duas naturezas, terrena e divina. Só que ele não era 50% Deus e nem 50% homem. A nossa doutrina diz que ele é 100% homem e 100% Deus. Isso é a deidade de Cristo. É o Deus que se fez carne. Por isso, o nosso texto áureo ele já começa dizendo: e o verbo se fez carne. Que verbo é esse que se fez carne? Cristo. 100% Deus. E se tornou 100% homem. O docentismo vai negar que Cristo é um Deus que se fez homem. Ele vai negar essa realidade. Ele vai dizer: não, as pessoas achavam que ele era homem porque viam ele como homem. Mas, na verdade, era só o formato de aparência de homem. Negava a corporidade que Jesus Cristo veio em carne. E até hoje, muita gente não entende de fato a encarnação de Cristo. E é isso que essa lição vai nos ajudar a entender. Um Deus, 100% Deus, que se fez carne, 100% homem. É interessante que, como homem, ele disse: mulher, dá-me de beber dessa água. Mas como Deus, ele disse: se tu me deres de beber dessa água, tu me pedirás, e eu te darei água da vida. Como homem, ele disse: tenho fome. Mas como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida para vós comer. Como homem, ele entrou no barco de Pedro, deitou e até dormiu no meio de uma tempestade. Mas como Deus, ele se levanta e acalma toda a tempestade. Como homem, ele se cansava. Mas como Deus, ele disse:
vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 100% Deus, 100% homem. A nossa lição vai mostrar o que os docetas, no segundo tópico, ensinavam sobre Jesus. Porém, no próprio subtópico 2, vai dar algumas características do porquê que eles estão errados. Perceba, estou no subtópico, perceba, ele vai dizer o seguinte, que no livro de Lucas, descreve o começo de Jesus. Quem lê o livro de Lucas, vai ver que, para quem não sabe, tem muita gente que não sabe, Adesmol, mas o primeiro evangelho a ser escrito, desses 4 evangelhos, foi o de Marcos. Marcos começa apresentando Jesus aparecendo no Rio Jordão. Marcos apresenta Jesus assim, aparecendo no Rio Jordão e sendo batizado por João Batista. Depois de Marcos, quem escreve é Mateus. Mateus vai escrever de Jesus, mostrando ele saindo do ventre de Maria. Já Lucas, ele vai mais para trás ainda, e ele vai apresentar não apenas Jesus, mas vai apresentar Zacarias e Isabel, que eram parentes de Maria. Então, na própria lição, está dizendo que Lucas vai apresentar o começo de Cristo. Qual é o começo? Ele tinha parentes, Zacarias e Isabel. Ele tinha pai e mãe, José e Maria. Claro que José é um pai adotivo, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele tinha primos. No nascimento dele, teve pastores. No nascimento dele, Simeão apresentou ele. Ana, profetisa, estava lá. Na sua infância, ele foi visto no meio de doutores. Ou seja, a própria Bíblia vai mostrar o nascimento de Cristo, pessoas que participaram do nascimento de Cristo, como os magos, os pastores, Simão, a profetisa Ana. Não só esse nascimento, mas a infância dele, doutores vão indagar Jesus com 12 anos de idade, e Jesus vai estar respondendo a esses doutores. O que Lucas está fazendo aqui? Está dizendo, ele foi homem, ele nasceu, ele cresceu, ele foi visto bebê, ele foi visto criança, ele não é um fantasma, que apareceu como o docentismo queria ensinar. E, pastor Glaucio, o importante destacar que a palavra, como estamos mencionando aqui, a palavra, ela dá dados, dá endereço, nome de pessoas. Nos evangelhos tem 2 genealogias de Jesus. Uma genealogia por parte de José e outra genealogia por parte de Maria. Então, são personagens históricos, personagens que existiram, conviveram, e não resta mais dúvida que Jesus, ele era 100% homem e também 100% Deus. Então, negar este fato é simplesmente ir contra a realidade, né? É simplesmente criar uma heresia. E aí, no subtópico 3 do primeiro tópico, vai ser falado os 3 tipos de docentismo que apareceram. Pelo menos 3 tipos de docentismo que apareceu. Se você quiser ler, a gente vai parando um por um. Então vamos identificar aqui o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Então a gente, assim, devagarzinho para você que está em casa entender. O docentismo é aquele que negava a encarnação de Cristo. Ponto. O que é docentismo? É aquele que nega que Cristo veio em carne. Dentro do docentismo, a gente tem pelo menos 3 hereges. Essa expressão aqui do comentarista é até mais elegante, né? Que eu nunca tinha visto.
3 heresiarcas, né? Mas no popular, 3 hereges, dentro dessa doutrina docetista. O primeiro foi chamado de Cerinto. E o que Cerinto negava? Negava o nascimento virginal de Cristo. Então, o que é heresia? A primeira heresia ligada ao docentismo vai negar que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Esse é o primeiro. Se você encontrar por aí alguém negando que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, é dessa linha herética, viu? Continuando, por favor, querido. Cerinto negava, né? Cerinto, ele negava o nascimento virginal. Esse é o primeiro. Isso aí. Né? Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Agora, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus não nasceu. Meu Deus! Não teve forma, não teve corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Então vamos lá. O primeiro, Cerinto, negava o nascimento virginal de Cristo. O segundo, negava até que Cristo tivesse nascido. Se Cristo não nasceu, simplesmente Cristo apareceu. É interessante, mas pastor Glaus, a pessoa pode perguntar, Desmond, mas se está na Bíblia que Jesus Cristo nasceu, Lucas falou, Mateus falou, a gente tem que entender que aqui neste século os evangelhos não tinham sido escritos ainda não. Aliás, existia vários evangelhos, inclusive falsos evangelhos, que estavam sendo escritos, que não entraram na nossa Bíblia. Tanto é que esse Cerinto, que foi o primeiro, era da mesma época de João. Está aqui, ó. João, esse João da nossa Bíblia, viveu na mesma época que Cerinto. Então, era tudo muito... O evangelho, o cristianismo, estava surgindo. Como estava surgindo, muita gente falava o que queria. Ainda não tinha a sistematização dos 4 evangelhos, não tinha sistematização das cartas de Paulo, não tinha sistematização das cartas gerais. Então, as únicas coisas que as pessoas tinham eram as informações que eram passadas. Então, Cerinto chegou e disse, não, eu creio em Jesus. Ele era crente, dizia crente. Cerinto, gente, dizia crente. Eu creio em Jesus. Só não creio que ele nasceu de uma virgem. O Saturnino, só um nome lindo. O Saturnino dizia, eu também creio em Jesus, só que para mim, Jesus não nasceu. Jesus só apareceu. Tupum! Apareceu. As pessoas olhavam para ele, pensavam que ele era homem, mas ele tinha surgido do nada. Agora o terceiro. Marcião é outro herege que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou substância etérea. Esse Marcião, já diferente do outro, dizia o seguinte, não, Jesus Cristo nunca foi humano. Ele sempre foi Deus. Ele parecia humano, mas não era humano. E a gente entende, quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, ele foi 100% humano. Desmond, ele foi tão humano, que ele sentiu fome, como eu já falei aqui. Ele sentiu sede. Tão humano, que ele dormia. Chorou na morte de Lázaro. Tão humano, que suou gotas de sangue. Quando ele passou pela agonia do Getsemane, ele suou gotas de sangue. O seu estado emocional foi tão abalado que dos seus poros germinou sangue. E ele mesmo disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Como não dizer que esse Cristo foi humano? Porém, esses 3 hereges, eles negavam o nascimento virginal de Cristo, negavam que ele tivesse nascido, para ele simplesmente apareceu, e ainda outros negavam que ele tivesse sido humano.
Não, ele foi divino, só divino, e nunca humano. Então, a gente encontra sinais de heresias a partir desses 3 pontos, que nega o nascimento de Cristo, que nega o nascimento virginal, ou que nega a humanidade de Cristo. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Pastor Glaucio, a lição, esse tópico 3, que é a conclusão aqui do tópico primeiro, né? Então, vai concluir a lição da seguinte forma. A Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, Belém da Judéia, época do reinado de César Augusto, imperador romano. Então a Bíblia, ela dá o corpo físico de Jesus e ponto. Então qualquer interpretação que esteja além disso é heresia. Sim. Ela dá tanto o local onde ele nasceu e a época. Diz assim, no período de César Augusto, ou seja, está dando uma data específica do nascimento de Cristo. Então, a gente consegue fechar o primeiro tópico. Estou gostando demais, hein, Desmond? Está fluindo. Estou gostando. E você aí em casa está recebendo a bênção, está sendo edificado. Se você está sendo edificado, não esqueça de deixar o seu like. Like é o joinha que tem embaixo aí, viu? Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de deixar o seu comentário no chat, deixar o seu comentário no vídeo. E, claro, a gente sempre fala, essa escola online, essa EBD online, é para edificar você que não pode vir presencialmente para a EBD. Claro, você que veio presencialmente também, se quiser assistir, deve assistir o podcast, exatamente para completar o conhecimento que você teve presencial. Mas você que não pode presencialmente, receba aí esse podcast. Mas se você pode estar aqui na escola bíblica presencialmente, é fundamental importância você estar presencialmente aqui. Nosso segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. Vou deixar o Adesmo sempre ler, porque vocês viram que é locutor, então... Sobrou para mim então, arrebenta. Né? Opa, sobrou para mim então, né, pastor Glaucio? Então vamos lá, acompanha aí na sua revista o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao que João o revela interiormente. Pronto. O que os 4 evangelhos estão demonstrando? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fazem questão de mostrar Jesus como homem. O Jesus que veio como homem, padeceu como homem, chorou como homem, dormiu como homem, se cansou como homem. João vai mostrar Jesus mais como Deus. Inclusive, somente no Evangelho de João que tem as 7 declarações de Cristo. Somente no Evangelho de João que tem as 7 declarações de Cristo. 7 vezes, Jesus no Evangelho de João declara, eu sou. Lembra do Êxodo? No Êxodo, Moisés chega para Deus e diz, Faraó vai me perguntar, quem te mandou? Qual é o teu nome? E Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Tu vai falar para Faraó, o eu sou me enviou. E agora no Evangelho de João, que Jesus é apresentado como Deus, ele vai 7 vezes falar eu sou. Eu não sei se vou lembrar das 7, mas vou tentar. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a água, e em 7º lugar, eu sou a ressurreição e a vida. 7 vezes, Jesus declara no Evangelho de João, eu sou. Por que isso? Porque eles são sinótipos, eles se completam.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, que foi escrito para os judeus, é importante lembrar disso. Mateus foi escrito para os judeus, apresentando Jesus homem, que cumpriu a lei dos judeus. Marcos, que foi escrito para os romanos, que é mostrar o Jesus homem, que fez maravilhas como homem. O Evangelho de Marcos tem muitos milagres. Lucas, que está escrevendo para os gregos, quer mostrar o Jesus homem. E João, que está escrevendo para a igreja, quer mostrar o Jesus Deus, dizendo, ele foi homem, mas também 100% Deus, que é o combate ao docetismo. Ou o docetismo nega a divindade de Cristo, ou ele nega a humanidade de Cristo. Ou ele fica de um lado, ou ele fica de outro. Ou ele diz, Jesus foi só divino. Ou ele diz, Jesus foi só humano. Quando, na verdade, o que os 4 evangelhos em conexão estão mostrando é que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Continuando a nossa leitura, por favor. Antes de continuar a leitura aqui, enquanto o senhor foi falando ali sobre as características do Evangelho... Você percebeu que eu vou falando e você tem que me interromper, porque a gente vai... E é muito bom essa EBD, Escola Dominical, porque quando nós falamos de Jesus, parece que o Espírito Santo ele nos faz lembrar, como a própria palavra diz que o Espírito nos faria lembrar da palavra. Enquanto você falava, eu lembrava de que João foi um dos discípulos que contemplou a intimidade de Jesus. O único discípulo que permaneceu ali do lado de Maria, enquanto Jesus estava morrendo na cruz. Foi o único discípulo que encostou a sua cabeça no peito de Jesus. Ele ouviu o coração, as batidas do coração de Jesus. E quando ele escreve lá na Epístola Universal, ele vai dizer que nossos olhos viram, parece redundante, né? Nossos olhos viram, nós tocamos, nós ouvimos e nós testificamos de tudo isso. Então ele tocou em Jesus, ele abraçou Jesus, ele viu Jesus chorar, ele contemplou os momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Então ele sabe do que está falando e o Evangelho ele passa essa mensagem. Então vamos acelerar aqui, né, pastor? Porque como a gente deixa fluir as coisas... Está muito bom. Tá muito bom essa lição. Então vamos lá. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. João está mostrando Jesus como Deus, ele está dizendo, princípio, ele está indo lá para Gênesis. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele está mostrando o Jesus que existiu no princípio, mas ele faz questão. No princípio era o Verbo. Porém, o Verbo se fez carne. Ele está mostrando Jesus, Deus que sempre existiu, mas agora é este Deus que se fez carne. Continuando. E não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós. Ele, como você disse, parece até redundante, mas ele disse, ele era o princípio, ele era o Verbo, mas ele habitou entre nós. Eu gostei do que você trouxe. Porque, assim, a gente vai lendo a revista, mas o Espírito Santo vai fluindo de uma forma que fica mais claro para quem está nos ouvindo. Eu gostei do que você trouxe. É João dizendo o seguinte, reforçando o que você falou, é João dizendo o seguinte, como eu vou deixar o docentismo, essa heresia perpetuar? Eu estava lá. Eu deitei minha cabeça no peito dele. Eu estava com Maria, eu vi
Os outros apóstolos correram, mas eu estava lá na cruz. Eu vi, eu presenciei. E é exatamente isso que ele vai reafirmar no subtópico 2. Que diz assim, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma. Subir para cima, descer para baixo. Se ele viu, foi com os olhos dele. Parece redundante o que ele diz, mas ele quer fazer essa ênfase. Gente, eu vi. É proposital. É proposital. Não é ignorância, né? Eu vi e foi com os meus olhos. Ele tá fazendo essa ênfase para provar que ele estava lá, que ele é testemunha ocular do que aconteceu. E, continuando aí, o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. A gente tem um credo que pouca gente sabe falar, mas esse credo que a Igreja Católica tomou como se fosse dela, mas não é, a Igreja Católica não é dona desse credo. Ela somente incorporou como dela e acrescentou palavra nesse credo, mas é o credo apostólico, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos. Essa parte do credo que o comentarista está falando. Padeceu de Pôncio Pilato, foi crucificado, morreu e foi sepultado. Desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, da onde um dia voltará para julgar vivos e mortos. Isso é o credo apostólico. Dentro do credo apostólico tem essa expressão que o nosso comentarista ele traz. Sofreu por Pôncio Pilatos, ou seja, é um fato histórico a vida de Cristo. Mas vamos lá para o nosso terceiro subtópico do segundo tópico. Se tiver qualquer comentário, fique à vontade, Adesmon. A gente está aqui nessa lição gostosa que está voando. Bacana. O item 3, ele vai dar continuidade aqui à nossa lição. É uma crença herética. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Agora, olha que poderoso agora. Pode continuar. Olha que poderoso. A gravidade. Veja a gravidade desta heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança da salvação. A gravidade de aceitar uma doutrina dessa é porque uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Se Jesus não teve o corpo físico, logo ele não morreu. Toda a nossa doutrina de salvação está na morte e ressurreição de Cristo. Se ele não teve o corpo físico, como que ele iria morrer? Se ele não morresse, não ressuscitaria. Inclusive hoje eu estava conversando com algumas pessoas
em outra live, e falando dos 4 pilares da fé cristã. A gente tem 4 pilares da fé cristã: criação, queda, redenção e glorificação. Todo o evangelho se resume nisso: criação, queda, redenção e glorificação. Criação, Deus criou o homem. Queda, o homem pecou e caiu. Como o homem pecou, pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa sentença é morrer eternamente por causa do pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, ou seja, nascemos debaixo da maldição de pecado e a nossa sentença é morrer. Então, criação, queda. Nós nascemos debaixo dessa queda. Mas Jesus Cristo veio. Para quê? Para ser o homem inocente que nunca cometeu pecado, se fizesse pecado por nós, para vencer o poder da morte. Se ele não teve corpo, não teria como vencer a morte. Não vencendo a morte, como nós hoje poderíamos dizer que temos a vida eterna? Entendeu? O grande problema dessa heresia, se Cristo não morre, não tem esperança, porque a nossa esperança é vencer a morte. Se Cristo não teve corpo, não teve como ele morrer. Sem morrer, não teve como ressuscitar. E nós morreríamos e não teríamos garantia de vida eterna. Então, o docetismo é uma doutrina que vai uma puxando a outra e levando para a condenação eterna. O objetivo dessa heresia é tornar a fé vã, não é isso? Sem sentido. Sim. Tanto faz você crer, não crer, não dá em nada. O tópico 3, pastor Glaucio, vai falar como essas heresias se revelam hoje. Então, até aqui nós estudamos o que é docetismo, os seus hereges, o que era difundido no início da igreja e como que essa ideia é perigosa também para os dias de hoje. Mas como identificar essa linha de pensamento Sim. nos dias de hoje? É o que Perfeito. nós vamos E é a proposta da lição. Qual é a proposta da lição? Se você olhar a sua revista, todas as lições vão ser assim: combatendo as heresias, as antigas heresias, que se apresentam como a nova roupagem. Todas as lições, ou a grande maioria das lições, vai ser isso. Vai mostrar essas heresias que surgiu na história da igreja e que parece que foram vencidas. Só que hoje elas vêm surgindo de uma forma nova, com uma nova roupagem. Dentre esses que vão surgindo, tem a Igreja dos Mormons. Está aí, primeiro subtópico, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. Os mormons se dizem cristãos e negam que Cristo nasceu de uma virgem. E é interessante que nós, queridos, temos a Bíblia. A Bíblia. Eles, os mormons, eles têm uma outra Bíblia. Você sabia disso? Sim. Que, segundo eles, não é para substituir essa Bíblia, mas é para acrescentar o que está faltando nessa, que foi dado por um anjo, chamado Anjo Moroni. O Anjo Moroni deu uma outra Bíblia aos mormons para poder acrescentar o que está faltando aqui, e nessa outra Bíblia, dada pelo Anjo Moroni, Jesus não nasceu de uma virgem. Paulo já dizia que se alguém vos pregar outro evangelho, a não ser daquele pregado pelos apóstolos, seja anátema, ou seja maldito. Não, eu faço questão de ler, porque tem uma palavrinha aí, tem uma palavrinha nesse texto que você acabou de citar, muito bem citado. Deixa eu só lembrar, eu acho que é Gálatas, que ainda que o
por nós ou por um anjo do céu, eu não vou lembrar o texto, mas é Gálatas. Eu sei que está na Bíblia, viu, irmãos? Pastor Glaucio, enquanto o senhor procura aí, Sim, fica à vontade. eu só vou complementar o que já estamos falando aqui. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas deste movimento. E o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção de nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. O texto que você citou, eu faço questão de ler, e foi muito bem lembrado, que o anjo Moroni deu um outro evangelho aos mormons, e nesse outro evangelho, Jesus não nasceu de uma virgem. Aí, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos entregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Gente, parece que Paulo já estava visualizando que ia aparecer anjos entregando outros evangelhos. Ele está falando claro aqui, ainda que nós ou anjo. Então, eles não creem no nascimento virginal de Cristo, porque o anjo falou que Jesus não nasceu de uma virgem. Quando, na verdade, a Bíblia é explícita em dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Subtópico 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Os hereges gnósticos do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Olha que interessante, Por que os mormons negam o nascimento de Cristo? Porque o anjo Moroni deu um outro evangelho para eles que diz que Jesus não nasceu de uma virgem. Os muçulmanos, por que os muçulmanos dizem que Jesus não morreu numa cruz? Porque Maomé teve um arrebatamento de um anjo, na verdade parecia uma anja, porque no arrebatamento de Maomé foi uma mulher com corpo de cavalo e asas de pássaro, que ele montou sobre este ser mitológico e levou ele até Jerusalém. E mostrou que Jesus Cristo não morreu crucificado. Quem foi que falou isso para Maomé? Um anjo. E Maomé foi e colocou no Alcorão. Gente, olha que perigo a gente começar a crer que tudo que um anjo, que uma visão traz é verdade. Os mormons não creem no nascimento virginal de Cristo por causa do anjo. O Alcorão tem lá escrito que Jesus Cristo não foi crucificado, mas foi uma simulação da crucificação de Cristo por causa de um anjo. E tem gente na igreja ainda hoje dando credibilidade a todo tipo de revelação, de visão que certos pseudos profetas estão tendo. Gente, isso aqui está tudo dentro da lição. O docentismo atual tem se manifestado a partir de ideias, citei duas aqui, de anjos, de visões, citei duas. Isso é só um exemplo de como muitas pessoas estão indo para outras heresias por visões, pseudas visões, pseudas revelações que certos profetas dizem ter, e estão fugindo das Escrituras Sagradas, estão fugindo da Bíblia. Então, o alerta que eu aproveito aqui para dar a todos vocês, todas as vezes que vocês ouvirem certas revelações e certas visões,
todas elas têm que estar encaixadas na palavra. Se não tiver encaixado na palavra, são visões e revelações que vão te levar a viver heresias. Pastor Glaucio, e cai muito dentro daquele versículo que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Então, vivemos um momento de heresias e a palavra de Deus, hoje esse estudo do EBD é para blindar a nossa mente, blindar o nosso coração, blindar a nossa fé contra esses ensinos duvidosos, espíritos enganadores, esses falsos mestres, falsos profetas que tentam corromper a palavra de Deus na nossa vida. Eu não sei, provavelmente a gente vai voltar nesse assunto em outras temáticas, porque hoje nós estamos tratando só sobre docentismo, mas tem outras heresias relacionadas a Cristo. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui, e depois, se a gente voltar a falar sobre essas outras heresias, a gente volta. Eu já vi pregadores, Adesmar, pregar assim, a igreja cair no fogo. Jesus era um, Cristo era outro. Jesus pensou em desistir da cruz, mas o Cristo que estava dentro dele, não. E aí, e a igreja, porque o Jesus pensou em parar, mas o Cristo dentro dele disse, continue, continue. O próprio João que disse, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne é o espírito anticristo, o próprio João também diz na sua epístola, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Qual o problema que tem nessa pregação? Nessa pregação ele está dizendo que Jesus tem o Cristo dentro dele. Porque Jesus é o homem e Cristo é o Deus dentro do homem. Eu ouvi isso e a igreja dando glória a Deus e aleluia, pregadores famosos. Jesus é o barro e Cristo é o Deus dentro do barro. Ou seja, Jesus tinha o Cristo. E João disse, Jesus não tem o Cristo. Jesus é o Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve uma pregação muito bonita, muito cheio de pompas. Só que a gente tem que ir pela palavra. É pela palavra. Nós estamos chegando já nos terceiro e último subtópico da revista. Confirmação histórica. Tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente vir para cá, Adesmar? Pastor Glaucio, basicamente, né, no nosso comentário aqui, nós sabemos, já antecipamos aqui algumas coisas e a lição ela vai finalizar com muita coisa que já falamos aqui, que é o tópico 3, né, que é a confirmação histórica, que o senhor já descreveu muito bem. Né, a confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da sua morte. O historiador romano Tácito escreveu, aquele a quem o levavam, o nome Cristo, foi executado no reinado de Tibério, procurador de Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Só para a gente caminhar já para o fim, eu vou ler Coríntios, vou pedir para você ler, por favor, Atos 1:3. Atos 1:3 e eu leio 1 Coríntios 15:3. O que finaliza dizendo? Não só nós temos provas bíblicas, porque a Bíblia é a nossa prova cabal, mas nós temos prova histórica. Flávio Joséfo não era cristão. O historiador Flávio Joséfo, que viveu 37 a 100 anos depois de Cristo, ele não era cristão, ele era judeu. E ele, no seu livro História aos Hebreus,
que ele começa desde lá de Gênesis até a morte do último apóstolo, ele tá sendo um historiador, isento de religiosidade. E mesmo assim, ele no seu livro, ele apresenta que Jesus Cristo existiu. Como também o historiador Tácito, que não era cristão, ele era romano, viveu 55 a 117 depois de Cristo. Não era cristão, ele não tinha intenção cristã. E nos seus livros históricos ele também diz que Cristo existiu. Ou seja, a lição está terminando o seguinte: Cristo é tão real que tem a Bíblia falando e tem historiadores que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho cristão, testificando que ele existiu. E agora, para a gente completar, Atos 1:3, por favor. Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. Jesus se apresentou com provas infalíveis e durante 40 dias, não foi 4 dias, 4 horas, 40 dias essas pessoas estiveram com Jesus vendo ele ressuscitado. O outro texto é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E depois disto, porque aqui não fala muito a quantidade, mas aí Paulo vai dizer, depois foi visto por mais de 500 irmãos. De uma só vez. Se a ressurreição de Cristo é mentirosa, como é que mais de 500 pessoas foram para a arena, foram torturados, foram crucificados de cabeça para baixo, degolados, mais de 500 pessoas sofreram perseguições, só para dizer, fala que é mentira, ele não ressuscitou. E eles disseram, eu vi. O texto ainda vai dizer, a maioria deles ainda vive entre nós, ainda estão vivos, dizendo, eu vi. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Pessoas viram e morreram dizendo, eu não posso negar, eu vi. Uau! Queridos, que lição maravilhosa. E aí? Maravilha, né? Tá assim, voou a hora, hein? Não vimos a hora passar, foi fluindo e chegamos aqui à conclusão da aula, né, pastor? Glória a Deus. Voou. As expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos, características do Jesus ser humano. Ele foi revestido de corpo físico porque o pecado entrou do mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha que ser vencido também por um homem. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado contra o homem. Ô glória! Glória a Deus. Amém. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora. Deixar também a Desmond dar suas considerações finais aí de agradecimento. Graças a Deus, foi uma edificação grande para nós e acredito que para os irmãos também que está acompanhando aí essa EBD. A Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Deus abençoe. Essa foi mais uma EBD online. Mais uma vez, Adesmondo, Deus te abençoe. Como sempre aí, sempre rápido para poder colaborar, para poder ajudar. Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Lembrando que hoje à noite nós temos culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos orar para agradecer, já que a Desmond orou no começo, eu vou orar agora para terminar. E assim que eu orar, você termina o podcast. Eu oro e você termina o podcast. Amém. Amém? Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui em oração, em aprendizado, compartilhando com os nossos irmãos sobre essa lição tão preciosa. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou, e nós cremos nesse Jesus encarnado, no Verbo encarnado, que nos trouxe a salvação. Nós te glorificamos, nós te adoramos,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanharam até aqui. E no próximo domingo voltaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Até o próximo podcast.